Olá pessoal, eu sou Márcio Ricardo e você que é ligado em tecnologia, vem aqui para o Papo Tech IMA. Você vai ficar atualizado com todas as atividades do mundo da tecnologia para governo. E hoje eu estou aqui com o professor Mauro Miyashiro. O professor Mauro, ele é mestre em Sistemas de Infraestrutura Urbana da PUC Campinas. O professor também é graduado em Tecnologia da Informação pelo Centro Universitário Claretiano e é técnico eletrônica pela ETECP. Escola Técnica Professor Everardo Passos. Sabe, professor, sou técnica eletrônica também, formado por uma escola aqui de Campinas. O professor trabalhou na IBM, na Compaq, no Instituto Eldorado de Campinas e hoje atua como consultor técnico em assuntos de conectividade e IoT. Obrigado, professor, pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E será um prazer compartilhar nesse tempo aí um pouco do conhecimento e da experiência adquirida ao longo desses anos aí trabalhando aí nessas empresas citadas aí. Muito legal, professor. Então, a gente já vai começar a falar sobre cidades inteligentes, que é o nosso tema hoje aqui, né? Então, eu queria, para começar, porque a gente tem um público bastante diverso aqui, eu queria que o senhor fizesse uma breve introdução do que é uma cidade inteligente, né? Como definir uma cidade inteligente? Bom, eu vejo a parte de cidades inteligentes no apoio daquele meu conhecimento em tecnologia. Ou seja, claro que a gente quer monitorar cidades, a gente quer integrar as diversas postos de saúde, diversas funcionalidades, mas importante é a tecnologia. É aí que eu gosto de comentar, tá? O quão é importante a gente ter essas novas tecnologias. Há muito se fala em cidades inteligentes, né? Mas, de fato mesmo, eu vejo que agora é que a gente começa a realmente a dar esse impulso em trazendo essa parte da inteligência, mas principalmente pelo fato a gente não teve até esse momento pela falta da conectividade. E isso começa a acontecer agora. O que é? A gente quer medir consumo de água, a gente quer detectar enchentes, a gente quer também ter todos os postos de saúde conectados e a gente quer levar a informação também para os residentes, né? Eu acho que esse agora é o momento. E eu acredito que agora, passada essa pandemia, né, que atrapalhou muito realmente, eu acho que a gente está num bom momento para agora, a partir de 2023, realmente dar um impulso grande em termos de cidades inteligentes. O professor Mauro, há um tempo atrás, cidade inteligente era sinônimo de ter uma rede de fibra ótica na cidade, né? Hoje isso já caiu por terra, né? Hoje já não é bem assim. A rede de fibra ótica é importante, mas não é a característica principal da cidade ser nomeada como uma cidade inteligente. Exato. Realmente o primeiro passo foram as fibras óticas, né? Porque realmente foi o primeiro passo onde a gente conseguiu interligar os órgãos públicos, né? E ter uma espinha dorsal, né? Mas ainda faltou. Agora, naquela época, né, nós não tínhamos a tecnologia para fazer o sensoriamento, para fazer o monitoramento, né, da cidade, seja, por exemplo, a condição de condições ambientais, né? Hoje, com a evolução da tecnologia, com esse amadurecimento que nós tivemos e principalmente com a consolidação das novas tecnologias, agora se torna possível, sim, a gente passar por um outro estágio, né, que é a gente fazer o sensoriamento, não vamos chamar assim a última milha, mas a fibra ótica foi realmente muito importante. Foi fundamental para dar esse start aí, né? A espinha dorsal, né, para a gente ter a conectividade. E professor, como é que uma cidade busca começar a implantar o mote de cidade inteligente? Por onde que ela começa? Eu vejo assim, claro que primeiro a gente tem a questão do tamanho da cidade, né? Você pega uma cidade como Campinas, né, hoje com a população de mais de 1 milhão de habitantes, nós temos necessidades diferentes de uma cidade de 200 mil habitantes, de 30 mil habitantes, né? Então, o primeiro fato em função do tamanho das cidades, definir
as prioridades. E definindo as prioridades, a gente vai começar então a fazer a implantação dessas tecnologias que agora se tornam factíveis. A gente vai comentar ainda ao longo da nossa discussão, né? E ver que isso agora chegou o momento. Então, eu vejo assim, toda cidade hoje pode começar a pensar em cidade inteligente, independente do tamanho. Claro que tem a questão também da questão financeira, da disponibilidade, mas uma coisa que eu acho que é muito importante é ter a parceria com a escola, com as indústrias e com o ecossistema local. Então seria assim, a cidade precisa ter o seu objetivo, ou seja, por onde que ela quer, quais são os problemas que ela quer resolver, que ela quer enfrentar, e começar a implantar uma condição de cidade inteligente a partir daí. Isso é importante que a cidade tenha isso bem definido para que ela possa começar. É importante, sim, realmente definir as prioridades, né? Agora, eu vejo também que é muito importante a participação das escolas, das universidades, dos professores, tá? Porque tudo começa com a capacitação, né? Você precisa ter gente preparada, né? Você tem que ter um pessoal técnico, você tem que ter o apoio realmente da academia também. Isso é muito importante. Começaria até pela academia, tá? Acho que é aí que acontecem os movimentos sociais, é aí que acontece até o próprio aluno, né? Ele sabe do dia a dia dele, ele sabe da dificuldade, e a partir daí ele pode participar, né, trazendo as ideias junto com os professores que já detêm o conhecimento, aí atuando junto com as diversas secretarias da cidade, né, e começar assim a elaborar um plano. Eu ia até seguir um pouquinho essa linha aí do senhor, a questão de quem procurar, que profissional eu procuro para começar. Eu sou uma cidade, quero começar meu processo de me tornar uma cidade inteligente, sou gestor dessa cidade. O que eu procuro? Eu procuro uma empresa, eu procuro um profissional, eu procuro uma consultoria. Por onde eu começo? Por onde eu posso começar a pensar a minha cidade inteligente? Eu começaria com uma consultoria. Hoje nós temos aqui no Brasil já vários especialistas que já estão inclusive trabalhando na questão do ranking das cidades. Então eles sabem os parâmetros a serem medidos, os dados a serem coletados, né? Então hoje nós temos diversas consultorias especializadas, inclusive aqui em Campinas, né? Nós temos junto até o pessoal da Unicamp também com vários projetos de cidades, o pessoal da PUC também trabalhando muito, e temos as consultorias especializadas, né, junto com a academia também. Eu acho que eu começaria por aí, tá? E seriam eles que iriam usar esse conhecimento somado aos objetivos da cidade para compor o primeiro passo, compor o começo do projeto, vamos dizer assim. Isso, mesmo porque, claro, a gente está sempre amarrado ao orçamento, né? Sim. O orçamento é limitado, gente. E hoje a academia, eles, pela razão dele de existir até, eles já fazem esses trabalhos, seja a nível de pesquisa, a nível de estudo, e é essa contribuição que já pode fazer de uma forma bem positiva, né, para as prefeituras, inclusive para a sociedade em geral, né? Eu acho que é um bom começo. Tá certo. Eu já ouvi, como o senhor falou, o conceito da inteligência não é um conceito novo, moderno, não é uma coisa que está surgindo agora, já vem vindo de algum tempo. E eu já ouvi muitas definições sobre esse conceito. Então, cidades inteligentes, sustentáveis, humanizadas, humanas, sustentáveis. Como fica isso, né? Como é que a gente envolve a cidade sustentável? Como é que a gente torna uma cidade inteligente, humana e sustentável ao mesmo tempo? Eu acho que hoje está tudo interligado, né? A gente não pode... elas não são mais isoladamente, né? Então a gente tem que realmente pensar muito na sustentabilidade, na conectividade, e no final como que o cidadão vai se beneficiar disso aí tudo, né? Acho que seja na sustentabilidade e qualquer outro parâmetro aí, mas o principal é o benefício para o cidadão, né?
é a gente fazer o bom uso dos recursos que a gente tem aí vindo dos impostos, né? E realmente mostrar para o cidadão, trazer o benefício, e certamente todos têm a ganhar, né? Tem a ganhar. E, professor, existem muitas tecnologias hoje disponíveis para ser aplicadas numa cidade inteligente. O senhor pode colocar algumas para a gente que já estão realmente já funcionando, já estão prontas para serem aplicadas, né? Acredito, pelo que a gente conversou aqui muito rapidamente antes da nossa iniciar o nosso papo, existem muitas tecnologias. Coloca umas para a gente aí, cita alguns exemplos que o senhor vê que está pronta já para ser aplicado. É bem interessante, tá? A gente vive um momento agora que a gente está, eu diria que pouco defasado em relação ao que está acontecendo lá fora. Quando a gente começou lá com o 2G há 20 anos atrás, a gente estava defasado 10 anos, né? Quando veio o 3G, a gente estava defasado 5 anos. Com o 4G, diminuiu esse tempo. E com o 5G, praticamente, o que está acontecendo lá fora, a gente já está replicando aqui, né? E o que é interessante é que, para a gente, nessas partes de conectividade, nós temos hoje uma realidade que é o próprio Wi-Fi, né? A própria IMA, com o trabalho que vocês fizeram aí, levando o Wi-Fi para vários locais aí, para que a sociedade já possa fazer uso da conectividade. Então, o Wi-Fi hoje é uma tecnologia que está disponível, e o que é interessante, ela está presente em praticamente tudo quanto é lugar, né? Então, eu diria que hoje é uma tecnologia muito importante, que pode contribuir bastante para a gente ter, então... O senhor sabe que a IMA tem um projeto muito legal sobre Wi-Fi nas praças, Isso. né? Que é um ponto nas principais praças e prédios públicos também, né? No próprio pasto da prefeitura tem. A prefeitura, esse Wi-Fi ele é gratuito para o cidadão. O cidadão faz um cadastro e passa a usar ali, tem um tempo limitado, mas ele pode... restartar ali o processo e começa a usar de novo, né? Então já é um pouquinho ajudando a cidade a... Eu acho que foi uma contribuição, está sendo uma contribuição espetacular da IMA, né? No sentido de levar essa conectividade para o cidadão. E a gente tem também agora o aspecto do 4G em 700 MHz, que também está sendo aí a nova fase de expansão da conectividade celular, que ela está indo agora então para a área rural principalmente, né? Porque o 4G em 700 MHz ele tem uma propagação melhor. Então a gente consegue agora levar conectividade para os locais mais remotos, para as áreas aí urbanas, tá? Então nós temos um bom momento agora, que é a expansão do 4G em 700 MHz, tá? O senhor diria que esse 4G de 700 MHz é uma evolução do próprio 4G, o próprio nome já diz isso. Mas Campinas está pronta para o 5G? Eu digo que sim, tá? O 5G vai ser muito importante, no sentido assim de a gente... Claro, ele tem vários benefícios, né? Quando o 5G estiver de fato implantado, né? E realmente com uma cobertura excepcional, né? Eu acho que Campinas, claro, nós já temos, inclusive, o 5G aqui em alguns pontos na área centrais aí, né? Mas é uma pena que ainda a cobertura é pequena. Eu acho que Campinas já está acontecendo, né? Inclusive, quando teve vamos falar assim, o pré-5G, que foi aquele 5G DSS, Campinas teve o 5G, o pré-5G verdadeiro, eu digo seja verdadeiro porque é esse 5G em 3.5 GHz, né? Mas nós tivemos o anterior. Então nós estamos prontos sim, tá? Nós temos as nossas instituições, né, aqui de pesquisa e desenvolvimento, fazendo seus trabalhos de 5G, fazendo melhorias, implantando o 5G com arquitetura aberta, né? Já estão desenvolvendo. Então, Campinas sendo um polo de tecnologia,
né, com os institutos aí de pesquisa e desenvolvimento, a gente está à frente, sim, e estamos liderando, até, eu diria que está liderando esse movimento de Na região desenvolvimento. aqui, Campinas é uma cidade que está à frente. Certamente, tá? Nós temos aí vários institutos de pesquisa aqui que são referência Então, nacional. pioneiros nesses testes, né, começaram na frente testar e eles estão aqui em Campinas, então Campinas está sendo de alguma forma beneficiada por esses testes de certamente. 5G. Eu diria que nós temos sim uma liderança, né, no sentido assim de fazer pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia mesmo. O professor, e sem dúvida o 5G veio, né, para ficar, né? É uma tecnologia que vai garantir mais velocidade, vai fazer com que as informações trafeguem de forma mais rápida, né? E ela vai trazer, sem dúvida, o benefício. Mas e essas tecnologias que já existem? Tipo um RFID, um NFC ou alguma outra tecnologia que já está na mão das pessoas, já está no celular, né? Como é que o senhor vê essa, vamos dizer, não chamar de competição, mas esse encontro de tecnologias que uma tem a tendência de superar a outra? Hoje não existe uma tecnologia que resolva todos os problemas, né? Então, para cada problema tem a sua tecnologia adequada, mesmo que cada uma delas tem suas características de distância, de propagação, de cobertura, né? E também da capacidade de transmitir dados, seja a partir de um dado somente de um sensor de uma temperatura e umidade, até uma transmissão de uma imagem e de um vídeo. Então, cada tecnologia tem as suas características. Então, o senhor está dizendo então que essas tecnologias elas não seriam abandonadas de imediato, de forma elas seriam nenhuma, são complementares, destinadas às suas reais necessidades. Olha, essa é melhor para essa finalidade, exato, essa para essa. E o 5G não vai tirar a característica delas. Não, mesmo de forma nenhuma, mesmo porque, vamos falar assim, ó. E muitas delas o 5G vai servir para propagá-las, para levar aquela informação. Isso. Então, por exemplo, hoje, no agronegócio, que é basicamente sensoriamento de estações meteorológicas, monitoramento de solo, o 2G, ele atende bem o agronegócio. Mas, como é uma tecnologia que começamos a implantar há 20 anos atrás... Eu não era nem nascido, viu, professor, há 20 anos atrás. Mas então, eu já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Então, eu falo assim, o 2G para o agronegócio, né, ele atende bem. Só que hoje nós não temos mais equipamentos para fazer a manutenção da rede existente. Então, à medida que a gente já vai tendo lá dando defeito, né, já ela vai sendo substituído. Quer dizer, quebrou um equipamento de 2G, você não vai substituir por um outro de 2G, tem, porque nem tem mais a fábrica, nem as fabricantes nem então, estão fazendo mais, né? Nesse momento, por exemplo, é aquilo que eu comentei, é o pulo para o 4G. Né, o 4G 700 MHz. Isso é o que está acontecendo agora. Então, nós estamos tendo uma atualização na área periférica aí, de 2G para o 4G. Inclusive, nós já estamos pulando o 3G, tá? Então, nós estamos indo de 2 no agronegócio, na expansão. Você nem fabrique mais equipamentos 3G também, né? Eu diria que é bem possível que o 3G morre antes do 2G, hein? Hoje, nós estamos tendo novos dispositivos que eles estão sendo fabricados para atender 4G e também com a possibilidade de fazer o que nós chamamos de fallback, de suportar o 2G, tá? Então, o 3G já está sendo... O 2G é considerado bem estável, né? Para a época, considerado uma tecnologia que está sacramentada, né? Tá, mas tem uma coisa importante, sabe, que é o custo. A tecnologia 2G, os dispositivos de 2G, ele é bem mais barato do que o 3G, tá? Então esse é um dos motivos que faz com que a gente pule do 4 para o 2, tá? Porque ele atende nessa parte de, vamos falar assim, de transmissão de dados a nível de sensoriamento, ele atende bem, tá? E naturalmente, como a gente está falando em governo, né, a parte do custo é fundamental, é importante por causa de orçamento. E nós temos um legado das maquininhas, essas maquininhas que estão ainda espalhadas nas pequenas cidades aí, ela conecta em 2G ainda, tá? Os rastreadores de veículo, né, para fazer
essa parte aí da telemetria, dos veículos, o rastreamento, segurança, a maioria ainda 2G, tá? Então nós temos um legado muito grande, que nós não podemos simplesmente desligar. O impacto seria muito grande, tá? Então a gente vê aí que a gente vai ter essa convivência do 2G por muito tempo ainda, tá? Olha que interessante, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. É bem possível que ela vai morrer naturalmente, né? Ou até o momento a Anatel não se manifestou em ter uma data de corte, né? E então a gente tem uma convivência pacífica, vou falar assim, até porque se a gente vê o mapa de cobertura do 2G no Brasil, é muito grande, gente, principalmente quando a gente vai para cidades menores. Então se você sai aqui com um caminhão, né, para fazer uma entrega de um material, né, seja aí em qualquer ponto do país, nós temos cobertura 2G. Isso é muito importante, né? Então mas a gente usando o nosso aparelho celular, a gente ainda anda pelos vários pontos da cidade, a gente vê muito essa oscilação 3G, 4G, né? Ainda isso faz essa oscilação, e às vezes o 3G já não funciona tão bem, né? O 5G vai eliminar toda essa questão, né? Ah, sim. A tendência é, claro, que agora com a implantação do 5G a nível nacional, né? A tendência é que, não diria logo também não, mesmo porque a cobertura do 5G, o final dele é previsto lá para 2028, 2029, né? Talvez a aplicação prática do 5G em novas modalidades, né? Ela ainda venha a surgir equipamentos 5G. Mas hoje o que tem na mão das pessoas é o celular, né? E o celular, a grande maioria ainda conversa em 4G, não chega a 5G. Então vai ter que haver uma mudança, as pessoas vão ter que trocar seus equipamentos para usar os recursos de uma tecnologia 5G. Agora, se eu for colocar numa cidade, né, talvez o 5G já venha mais pronto, né? O que está acontecendo de fato que eu vejo agora é a expansão do 4G 700 MHz. Você pode ver que no último leilão que nós tivemos agora, nós tivemos aí a distribuição do 4G 700 MHz, que possibilitou até o surgimento de uma nova operadora, que ela tem agora a obrigação de cobrir 36 mil quilômetros de estradas e rodovias, tá? Então, o que nós vamos ter de fato é realmente a expansão do 4G em 700 MHz, tá? Então, o 5G tem aquela dificuldade da propagação dele ser menor, tá? Então a gente vai precisar de mais radiobase, mais, né? Antenas. Então, enquanto que se você colocar uma radiobase de 4G 700 MHz, você já tem uma cobertura imensa, tá? E é isso que nós precisamos na área rural. Gente, nós precisamos levar conectividade para a área rural, tá? Os nossos pequenos e médios produtores, eles precisam dessa conectividade. E também eu vejo que é essencial eles terem a cobertura para a gente manter, inclusive, até a sobrevivência do agronegócio, né? Para fazer com que hoje os herdeiros, né? Eles deem continuidade aos negócios da família. Mas para isso, eles querem também estar conectados no mundo. E essa conexão vem através seja através do celular, do satélite, né? Tem hoje a conectividade satelital que está chegando agora também, né? Está ficando mais acessível, então, né? E ficando mais acessível também, tá? Então, eu acho que a gente está num bom momento, viu? Eu estou animado, sim. Claro que nós temos uma preocupação aí do governo, tem uma preocupação geral, né? E a consciência de que o agro, a periferia, tendo mais conectividade, vão produzir mais, né? A gente vai ter uma produtividade melhor. Isso já está provado, né, por todos esses usos da tecnologia pelo campo, né, pelo agronegócio, que o Brasil tem se destacado, né, na produtividade de alguns produtos que vêm do campo, né? Tudo isso graças ao uso da tecnologia. Eu vejo assim, ó, o pessoal fala que o agro, o campo não tem conectividade. Nós temos tecnologia
para levar conectividade para o campo. O que sempre não bateu foi o custo-benefício, né? Se eu colocar uma infraestrutura para atender, né? Como é que essa infraestrutura vai ser paga? Ela tem que se autopagar, né? Se uma operadora implanta lá uma estação radiobase, leva toda a conectividade, ela tem que ter o retorno desse investimento. E pensar que algum tempo atrás o próprio campo, né, os próprios produtores rurais tinham o tal do celular rural, né? Hoje isso aí praticamente nem existe mais. É uma tecnologia que surgiu para atender essa lacuna que os produtores tinham em se conectar, né? A cobertura do celular não tinha, então tinha o famoso celular rural, equipamentos apropriados, não é isso? E hoje acho que isso já não tem mais, né? Porque naquela época nós tínhamos aqueles rádios, né? Os rádios de comunicação via rádio, que o pessoal fazia essa comunicação para o rádio mesmo, né? E claro que com o tempo, era a época do analógico, agora tudo é digital. Né? Aí foi quando, eu vejo assim, o grande diferencial foi quando apareceu o 2G. O 2G foi uma mudança importantíssima, né? Aí depois evoluiu, veio o 3G, o 4G e agora o 5G. Mas eu acho que o momento agora é o 4G 700 MHz. Eu vejo dessa forma, tá? Tá bem. Eu ia perguntar, a gente já falou um pouquinho aqui, o professor, sobre exemplos práticos de aplicação dessas tecnologias, do 5G, do NFC, o Wi-Fi. O senhor já deu o exemplo aqui com a IMA colocando o Wi-Fi nas praças, né, que é um projeto já que tem algum tempinho aí. A gente sabe que tem muita tecnologia que ainda pode ser mais explorada. Exato. Mas um exemplo prático de cada uma dessas tecnologias. Legal. Onde eu uso o NFC, onde posso usar o RFID, eu vejo assim, e onde eu posso usar o 5G, né? Eu vejo assim, há quanto tempo a gente fala em fazer a medição do consumo de energia elétrica na residência? Há quanto tempo a gente fala em fazer a medição do consumo de água das residências, né? O que acontece nesse momento? Nós temos agora a consolidação, eu diria, de 4 tecnologias. Eu só gostaria de citar, são siglas de novo, né? Mas hoje nós temos a consolidação de 2 tecnologias que comunicam em 915 MHz, né? Que é o tal do Sigfox e do LoRaWAN. Então são 2 tecnologias importantes que ela, pelo fato dela ter baixo consumo de energia e ter uma boa propagação de distância. Então nós estamos falando em tecnologia para transmitir dados aí a 5, 10 quilômetros e com baterias para durar 5, 10 anos. Né? Então hoje se torna, com essas 2 tecnologias, possível a gente fazer a medição do consumo de água. Como é que a gente chega no hidrômetro, né, que está lá na entrada da nossa casa? Não tem energia elétrica. Então tem que ser um dispositivo alimentado a bateria. E aí essa bateria tem que durar muito. Então essas 2 tecnologias permitem que a gente faça finalmente a medição. Então nós temos hoje trabalhos do pessoal aí de medição, as distribuidoras de água, né, fazendo agora a implantação da medição do consumo de água residencial. Né? Coisa que há um tempo atrás a gente queria, mas a tecnologia não permitia. Hoje se torna possível. E aí nós temos 2 outras tecnologias que veio junto com o 4G. Então, debaixo do 4G, nós tivemos o tal do NB-IoT e do Cat-M1. Então, são as 2 tecnologias que, debaixo do 4G, estão permitindo a gente fazer essa parte do monitoramento e da telemetria, no que nós chamamos de última milha, tá? Então, é um bom momento do que está acontecendo agora para a gente ter medição de energia, está acontecendo, medição de gás está acontecendo, medição do consumo de água está acontecendo, tá? E também agora a iluminação pública, não é isso? Nós temos agora, é claro que o primeiro momento da iluminação pública foi a substituição por LED, né? As lâmpadas de LED. Só que agora já está vindo a parte da telegestão. Então a gente quer saber quando queimou a luminária, quanto ela está consumindo, né? E isso agora se torna possível
com essas novas tecnologias que eu citei. O professor, uma curiosidade aqui, se eu pegar um desses pontos que eu tenho, que a IMA tem numa praça, e eu trocar para uma tecnologia dessa que o senhor citou, tipo a LoRa, eu vou ampliar o meu espectro de chegar a informação no cidadão? Eu consigo ampliar sem mexer no meu equipamento da praça? Você tem que colocar toda uma infraestrutura compatível, né? Porque você tem que ter o sensor e você tem que ter o receptor de dados, né? Então eles têm que ser compatíveis na mesma tecnologia. O que nós temos, por exemplo, o 4G 700 MHz, né? Eu comentei que nós temos a tecnologia lá por exemplo, do NB-IoT. O que é interessante, que nós já temos aqui em Campinas uma cobertura imensa de 4G com NB-IoT. Então, por exemplo, você quer sensoriar um bebedouro lá da praça, né? Se você quer inibir, o pessoal diz, está vazando, né? Você pode inibir ou você pode medir o consumo na praça. Então, você coloca um dispositivo com a conectividade, por exemplo, NB-IoT na praça, e como já existe uma rede pronta, você já manda os dados. Você não precisa se preocupar com a infraestrutura, porque ela já existe. Eu posso usar esse Wi-Fi da praça, mesmo também, que ele não está servindo diretamente para o cidadão, mas ele está transmitindo alguma informação para um sensoramento de algum equipamento, de alguma coisa. Sim, exatamente. Sim, você já tem hoje uma infraestrutura de Wi-Fi na praça. Você poderia agora agregar, porque hoje, qual que é a ideia? É que o cidadão, com o celular dele, ele faça a navegação. Você pode também agora começar a desenvolver dispositivos sensores na sua rede que está lá na praça, tá? E aí você sobe os dados. Então, por exemplo, usando aquela infraestrutura de rede. Aí você poderia, por exemplo, que eu comentei lá, monitorar, por exemplo, o bebedouro, não é isso? Você poderia estar monitorando a própria iluminação da praça, né? A hora que você quer ligar, a hora que você quer desligar, e até monitorar se as luminárias estão funcionando adequadamente. Então você poderia fazer também interligando na sua rede Wi-Fi existente. Quer dizer, muitas das praças que têm essa cobertura de Wi-Fi que é realizada pela IMA já está na frente para ser prontas transmissão com uma infraestrutura de controle ou de gestão da iluminação pública naquela praça. Exato. Muito bem. Bom, professor, nosso tempo acho que já está chegando aqui, está esgotado. Queria abrir esse espaço agora no final para o senhor colocar mais alguma consideração que o senhor julga importante, alguma coisa que a gente não falou sobre as tecnologias de cidade inteligente. Então, fique à vontade aí, o senhor tem esse tempinho aí para... Tá. Eu vejo assim, é legal, acho muito importante essa iniciativa de vocês aqui, no sentido de realmente discutir o tema cidades inteligentes. Campinas está bem no ranking das cidades mais inteligentes, mas nós podemos chegar no topo, né? E para chegar no topo, a gente pode estar trabalhando junto com a nossa comunidade, que é imensa, né? Você participa lá dos comitês lá de ciência e tecnologia, nós temos essa iniciativa, mas eu vejo assim que é muito importante essa participação das nossas universidades, tá? Eu coloco isso, mesmo porque até a contribuição dos nossos pesquisadores, né? Você vê, os próprios alunos têm que fazer os trabalhos de graduação. Por que não focar em temas de interesse da sociedade, né? Eu acho que a gente pode fazer uma boa parceria com as universidades, a gente pode fomentar a parceria empresa-escola, né? E ter também a participação aí dos órgãos públicos é fundamental, né? Eu acho que nós estamos num bom momento, sim, viu, Marshall? Eu estou otimista aí agora que, vamos falar assim, estamos nessa pós-pandemia, né? O mundo parece que voltou aí a trabalhar normalmente e o mais importante é a gente poder se encontrar, né? Se ver, né? Bem, então, professor, agradeço muito aqui o seu tempo, a sua disponibilidade de falar um pouquinho com a gente, trazer a sua experiência aqui sobre esse assunto cidade inteligente. Sei que tem outras coisas que a gente poderia tocar, falar um pouquinho mais sobre IoT, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, agradeço muito a sua disponibilidade
E pessoal, esse foi mais um Papo Tech da IMA. Espero que vocês tenham gostado e aguarde a gente aqui no próximo episódio, tá? Até lá. Obrigado, professor. Obrigado.